Fala galera, beleza? Vamos então para mais uma aula. Nessa aula nós vamos ver regra de Cramer. Então vamos lá. Para resolver um sistema linear que possui mais de duas equações, o método de Cramer é uma das maneiras que utilizaremos, como eu tinha falado na aula anterior, né? Na aula anterior a gente aprendeu a calcular os determinantes. E aí nessa aula aqui nós vamos ver por que nós vamos calcular o determinante. Então, ó, primeiramente iremos encontrar o determinante D, que é o determinante da matriz dos coeficientes. Então, o determinante D nós vamos achar primeiro, que é o determinante da matriz dos coeficientes numéricos. Lembra dos coeficientes? Olha aqui o exemplo. Puxei ele para cá. Galera, então vamos lá. Ó. Quem que é minha matriz D? Primeiro eu vou montar a matriz D. Quem está com x é 1. Então é 1, 2 e 1. 2 menos 1 e 1. 3, 1 e menos 1. 3, 1 e menos 1. Lembra que eu tinha falado para calcular? Quem não se lembrar, dá uma olhadinha na aula anterior lá, ó, que é o determinante da matriz. Eu vou copiar as duas colunas aqui na frente. Então, 1, 2 e 3. Quando a gente vai calcular determinante, tá, galera? Ó, aqui a notação para a matriz é assim, tá? É entre parênteses ou colchetes. A hora que eu vou calcular determinante, como eu vou calcular um determinante, eu vou fazer a notação do determinante, tá? É uma barra. Então, aqui fica assim, ó. Já que eu quero o determinante. Beleza? Vou copiar as duas colunas aqui na frente. 1, 2 e 3. E aqui é 2 menos 1 e 1. 2 menos 1 e 1. Galera, o que acontece muitas das vezes é a gente às vezes esquece de pôr um sinalzinho, que nem a menos 1. E aqui eu copio só 1, não coloco menos 1. Então muitas das vezes dá valor aqui, na hora que você vai fazer os cálculos, fala assim, putz, deu uma fração aqui, totalmente, um valor meio absurdo, assim, um valor que não que não costuma dar, né? Mas geralmente quando dá exercício assim, na maioria das vezes o valor é inteiro, tá? Não é fracionário, quero dizer. Na maioria das vezes, né? Não é sempre. Então, daí vocês podem dar uma verificada se não copiou o termo errado, ó. Tem 1, 2 e 1, confirma, sabe? 2 menos 1 e 1, 2 menos 1 e 1. 3, 1 e menos 1, 3, 1 e menos 1. Fiz certo aqui as colunas? Então, beleza. Então, vamos lá, ó. A multiplicação, no primeiro sentido, é assim, né? E depois, invertendo o sinal nesse sentido aqui. Beleza? Então, ó, 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Vou colocar aqui, ó, D igual. 1 vezes o menos 1 dá menos 1. Vezes menos 1 vai dar 1. 2 vezes 1, 2. Vezes 3, 6. Então, mais 6. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então, mais 2. Agora, eu poderia colocar menos e abrir parênteses. Ou o método prático, que é o resultado que eu encontrar aqui, eu coloco invertendo o sinal aqui. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Se deu menos 4, eu trago para cá como mais 4. Lembrem, quando eu faço nesse sentido, o método mais prático já é invertendo o sinal. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Se deu mais 1, vem para cá como menos 1. E por fim, 1 vezes o menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Se deu menos 3, ele vem como mais 3. E agora vamos ver quanto que deu esse D aqui. 1 mais 6, 7. 7 com 2, 9. Com 4, 13. Menos 1, 12. Mais 3, 15. Deixa eu ver uma coisa, não deixei espaço? Deixei espaço. Talvez precise. Fica bem grandinho, viu, galera? Então, por isso que eu estava até olhando se tinha espaço. Ó, esse valor que vocês encontraram, vocês vão ter que deixar ele no canto aí. Então, circula, faz um retângulo, marca ele aí. Você encontrou o valor D. O que eu tenho que fazer agora? Galera, como todo sistema,
a solução, né? Vou colocar aqui nessa parte, ó. A solução desse sistema, como tem variável x, y, z, ela é dada dessa forma aqui, ó. Solução, abre a chave, abre parênteses, aí coloca o valor para x, para y e para z. Meu z ficou feio, hein? Beleza? É nessa forma a solução. Então, eu vou ter que encontrar agora o valor do x primeiro. Como que eu vou encontrar o valor do x? Eu vou calcular, eu não achei a determinante da matriz dos coeficientes, agora eu vou encontrar o dx, que é o determinante da matriz em que os valores da coluna x, ó, os valores da coluna x serão esses, 8, 3, 2. Como eu quero encontrar o x, ó, galera, eu quero encontrar quem? O x. Então, os valores dessa coluna vão entrar na coluna x. Então vamos montar a matriz aqui, ó. Quem que é a matriz? Minha coluna x eu não vou mais pôr 1, 2 e 3 igual estava aqui. Eu vou colocar 8, 3 e 2. Galera, só prestar atenção nisso, tá? Bem simples, né? Quem que é o determinante de x? No lugar da coluna x, 8, 3 e 2. O resto eu copio igual. 2 e 1, menos 1 e 1, 1 e menos 1. 1 e menos 1. E agora nós vamos ter que calcular esse determinante. Você vai falar assim, nossa, tem que fazer isso para todos eles? Sim, terá que fazer tanto para o y quanto para o z. Mas pensa, é um cálculo fácil de fazer, pouco trabalhoso, né, porque fica extenso. Só que você vai resolver esse sistema, você vai encontrar os valores que solucionam as três equações ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Então vamos lá, ó. Copia. 8, 3, 2, 2, menos 1 e 1. Vamos lá, ó. 8 vezes menos 1 dá menos 8. Vezes menos 1 deu 8. Então eu estou calculando quem? Dx. 2 vezes 1, 2. Vezes 2, 4. Mais 4. 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Então mais 3. Agora, nesse sentido aqui, a gente vai inverter o sinal. 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 1 deu menos 6. Se deu menos 6, ele vem como? Mais 6. 8 vezes 1, 8 vezes 1, 8. Deu mais 8. Ele vai vir como? Menos 8. E aqui, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Vezes 2 deu menos 2. Se deu menos 2, ele vem como mais 2. Então, qual que foi o valor do dx? O 8 com o menos 8. 8 menos 8 corta, né? Dá 0. Ó, 4 com 3, 7. 7 mais 6, 13. Com 2, 15. Então, eu achei que o dx deu 15 também. Mas então, quanto que é o valor do x? Galera, já vou falar a outra parte, tá? Até as condições desse valor do d aqui, ó. Primeiro vamos calcular d, dx, dy, dz. Aí eu falo tudo para vocês. Então vamos agora pro dy. Vou colocar ainda nessa página aqui o dy, tá? Então vamos lá. dy. Se é o dy, adivinha agora o que vai acontecer? No lugar da coluna do y, eu coloco os resultados. Então, copia normal, ó. 1, 2, 3. A coluna x voltou a ser normal. Percebam que nessa aqui, a coluna x era essa. Agora voltou a ser normal. Como é o dy, na coluna y, 8, 3 e 2. E a coluna z, 1, 1, menos 1. Assim como os outros, copia as duas colunas. 1 e 8. 2 e 3. 3 e 2. E vamos para os cálculos do dy. 1 vezes 3, 3 vezes menos 1, menos 3. 8
vezes 1, 8. Vezes 3, 24. 1 vezes 2, 2. Vezes 2, 4. Agora, nesse sentido, invertendo o sinal, 8 vezes 2, 16. 16 vezes menos 1 deu menos 16. Menos 16 vem como mais 16. 1 vezes 1, 1. Vezes 2, 2. Se deu 2, vem como menos 2. E aqui, 1 vezes 3, 3. Vezes 3, 9. Então, vem como menos 9. Qual que é o valor do dy? Vamos lá, ó. Menos 3 com 24, isso aqui dá mais 21. 21 com 4, 25. 25 com 16 dá 41. 41 menos 2 dá 39, menos 9 deu 30. dy deu 30. Como eu falei, daqui a pouco eu já falo para vocês o que é esse d, dx, dy, para que serve. Primeiro vamos calcular eles. Tá faltando dz. Então vamos lá, ó. O dz adivinha, coluna Z, 8, 3 e 2. O resto, tudo igual. Então vai ficar, olhando para cá, né? 1, 2 e 3, que é essa coluna aqui, ó. 1, 2, 3. 2 menos 1 e 1. 2 menos 1 e 1. E agora a coluna Z, né? Porque é o DZ que eu estou calculando. 8, 3 e 2. Como fizemos nos outros, vamos copiar. 1 e 2. 2 menos 1. 3 e 1. E vamos para a multiplicação. 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 2, menos 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Mais 18. Mais 18. 8 vezes 2, 16. Vezes 1 dá 16 mesmo. Agora nesse sentido. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então vem como menos 8. 1 vezes 3, 3. Vezes 1 deu 3 mesmo. Vem como menos 3. 8 vezes menos 1 deu menos 8. 8 vezes 3, 24. Ficou menos 24, então aqui vem como mais 24. Então, qual que é o valor de dz? Menos 2 mais 18 dá 16. 16 mais 16, 32. 32 menos 8 dá 24. 24 menos 3 dá 21. 21 mais 24 vai dar 45. Então, galera, eu vou colocar os valores aqui, tá? Quem que foi o valor do D? D deu 15. Dx, dy e dz. Nós encontramos todos eles. Qual que é o valor de cada um deles? O dz deu 45. O dx deu 15 e o dy deu 30. Galera, só para marcar para vocês, como que eu encontro o valor do x? Fazendo o cálculo dx sobre d. dx dividido por d, eu vou encontrar o valor do x. Como que eu acho o valor do y? dy sobre d. Como que eu acho o valor de z? dz sobre d. Então, galera, por enquanto nós estamos vendo, mais para frente eu vou falar das classificações dos sistemas, tá? Mas esse sistema é um sistema que tem solução. Então é um sistema que ele é possível de resolver e ele é determinado. Vou comentar depois, tá? Só estou falando agora só para vocês já começar a se familiarizar. O D tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Se fosse esse determinante igual a zero, eu já não conseguiria resolver, né? Porque vai ficar um dx sobre zero. Não dá para resolver. Então, mais para frente, nós vamos ver o que acontece. Beleza? Que aí eu estudo sobre o sistema.
Então vamos descobrir aqui qual que é o valor de cada incógnita, né? Qual que é o valor de x? Quem que é dx? 15 dividido por 15. Então esse carinha aqui ficou, vou marcar aqui, ó, 15 sobre 15. Isso aqui vai dar 1. Esse é o valor do x, tá? X vale 1. Quem que é o y? dy é 30 sobre 15. Então ele vale 2. E o z é 45 por 15, que vai dar 3. Por isso que eu falei, ó, geralmente dá inteiro o valor, tá? Se vocês tivessem chegado no valor diferente aqui, ó, que nem vocês vê, deu 15, 30 e 45. Todos são múltiplos de 15, né? Se o determinante tivesse dado 18, assim, não que nunca vai acontecer, mas dá uma olhadinha lá, porque ia ficar 15 por 18, 30 por 18, 45 por 18. Fica um pouco, assim, se todos os números de cima são múltiplos de 15, provavelmente esse D, esse determinante de baixo, né, provavelmente vai ser um múltiplo de 15 também. Não necessariamente, tá? Mas na maioria das vezes o valor dá inteiro, como eu já falei lá no começo da aula. Então agora para finalizar esse exercício, solução na ordem, o que é o x? 1, o y 2 e o z vale 3. Então, gente, olha aí, não precisa montar método da adição, substituição, tudo aquela coisa, porque nem dá para resolver esses exercícios assim. Então é bem interessante esse método, porque por matriz, né, você calcula os determinantes, depois faz o quociente, né, a divisão deles, e você encontra já o valor de cada incógnita. Beleza? Esse é o método de Cramer. Coloquei mais um exemplo, esse aqui é o último, tá, para finalizar a aula, só para tentar fixar bem aí, tá? E para quem ficou na dúvida, eu vou fazer mais um que pode ajudar. Primeiro passo, eu tenho que encontrar quem é D. Quem que é D? D é o determinante da matriz dos coeficientes primeiro. Então, quem compõe o x? Menos 1 e 2. Peguei um pequenininho, tá, galera? Poderia fazer pelo método da adição isso daqui, método da substituição. Só que eu vou aplicar Cramer para mostrar que vale também no método 2 por 2, tá? Menos 1 e 2, 2 e menos 1. A matriz, quando ela é de ordem 2, né, a gente fala, não tem 3 termos, como que eu resolvo isso? Só tem uma diagonal e uma diagonal. Então, nesse caso aqui, quem que é o determinante? Menos 1 vezes menos 1, 1. 2 vezes 2, ó, galera, tem um quadrado e ele só tem essas duas diagonais, tá? No outro, a gente tinha 3 termos, então ficaria, eu tinha 3 diagonais, tá? Para fazer. Por isso que aqui eu só faço aqui, não preciso copiar aqui na frente outras colunas, porque aqui já está 2 por 2, é uma diagonal aqui, uma diagonal aqui. Lembrando que se eu tivesse as três, ó, eu tenho uma diagonal, eu não tenho outra diagonal. Para ter outra diagonal, eu precisei copiar. E para ter a outra diagonal, eu precisei copiar também, tá? Beleza? Então, só para lembrar, deixa eu apagar essa bagunça aí. Mas, então, aqui, opa, apagando as bolinhas. Então, nesse caso, eu não tenho que copiar nenhuma coluna na frente. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos mais, né? 1. E no outro sentido, 2 vezes 2, 4. Como está nesse sentido, vem como menos 4. 1 menos 4 vai dar menos 3. Então, o D deu menos 3. Quem que é o dx? Vamos lembrar, no lugar da coluna x, eu coloco 3 e 0. Eu coloco quem está lá na frente já, a resposta do exercício, né? E depois 2 e menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes 0, 0. Não preciso nem colocar. Então, dx deu menos 3. Quem que é o dy? Dy, a coluna x eu copio como está, menos 1 e 2. E a coluna y, 2 e menos 1.
é igual a esse... Opa, galera, falei errado, desculpa. Tava pensando uma coisa, coloquei outra. Se eu quero calcular o dy, no lugar da coluna y, eu coloco 3 e 0. Então vamos lá, menos 1 vezes 0. Opa, menos 1 vezes 0 vai dar 0. 0. 3 vezes 2, 6. Só como está nesse sentido, eu inverto o sinal para menos 6. Então, dy vale menos 6. Ou seja, qual que é o valor de x? Vou marcar a fórmula de novo. dx sobre d. Quem que é dx? Menos 3 sobre menos 3. Menos com menos dá mais. 3 dividido por 3, 1. Quem que é o y? dy sobre d. Aqui está parecendo um zero, né? Quem que é o dy? Menos 6 por menos 3. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 2. 6 dividido por 3, 2. E acabou, né? Só por a solução. Solução. Rapaz. Solução é igual. O valor do x em primeiro, 1. Depois do y, 2. Esse aqui daria para fazer. Quem quiser confirmar em casa, viu, galera? Quiser fazer pelo método da substituição, ou pelo da adição, ou pelos dois métodos, né? Quem quiser fazer pelos dois métodos, só para testar, né, e treinar, vocês vão encontrar o resultado 1 e 2. Beleza? Então era isso que eu queria passar hoje, galera. Esse método de Cramer. E depois a gente vê escalonamento. Beleza? Mas na próxima aula eu vou colocar alguns problemas aí pra gente resolver. Beleza? Um abraço, até a próxima.